1 Coríntios, capítulo de número 3. Irmãos, eu quero ler com os irmãos até o verso, capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 17. Todos acharam? Amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3 de Coríntios, se você der uma olhadinha nele, você vai ver que ele compara a igreja primeiro a uma lavoura, né? Ele diz aí, por exemplo, no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E lá no verso 9 ele chama a igreja de lavoura de Deus. E no verso 9 também Paulo compara a igreja a um edifício de Deus. Duas metáforas muito bonitas e significativas. Uma metáfora agrícola e a outra metáfora arquitetônica. E no versículo 10 ao versículo 17 ele amplia essa imagem da igreja como edifício. Essa semana o pastor Luciano esteve aqui na construtora Juste, porque conheço alguns irmãos queridos lá. A dona Vera, por exemplo, nossa querida irmã, trabalha lá na Juste, né? Tem servido um cafezinho lá gostoso, toda vez que eu vou lá, um biscoitinho, é coisa linda. Essa semana eu estive lá na Juste olhando algumas coisas do projeto da igreja, do projeto novo, e eu levei lá a planta do arquiteto, uma pré-planta do arquiteto da área nova da igreja. Aí apresentei ao Roberto, um engenheiro civil, um jovem, e ele disse, pastor, quais são as especificações da obra? Eu falei, Roberto, nós não temos ainda, nós só temos essa planta arquitetônica, né, que o arquiteto fez, mas especificações nós não temos. Aí o Roberto virou para mim e falou assim, pastor, eu preciso de algumas especificações para fazer o cálculo que o senhor quer. Eu falei, pode deixar, eu vou conseguir então algumas dessas especificações da obra. O interessante, irmãos, que é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. O apóstolo Paulo compara a edificação da igreja a um edifício. E esse edifício, para ser bem edificado, bem construído, ele precisa de algumas especificações. E outra coisa, Calvino, quando comenta esse texto, ele diz que a edificação de uma comunidade de fé não é uma tarefa fácil. Não é. Edificar uma comunidade de fé, irmãos, é preciso de algumas especificações para que ela possa crescer de forma saudável, da forma como Deus seja glorificado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Algumas especificações dessa obra gloriosa da edificação da igreja do Senhor Jesus. Paulo delegava aos seus colaboradores esse processo. Paulo chegava num lugar, pregava, semeava, ficava um tempo, saía e depois delegava aos seus colaboradores a difícil tarefa
de edificar a comunidade. Foi assim com a igreja de Corinto, foi assim na ilha de Creta. E o interessante é que as duas pessoas que Paulo destacou para edificar a igreja de Corinto e edificar as igrejas na ilha de Creta foram a mesma pessoa, Tito. Tito era, por excelência, alguém muito talentoso para edificar essa igreja, para construir esse edifício maravilhoso que é a igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, nesse texto belíssimo, ele mostra quais são as especificações dessa obra para que esse processo de construção e de edificação seja um processo saudável, seja algo que eu e você lancemos mão para que essa obra saia da melhor maneira possível. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê aqui rapidamente que há 6 especificações para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo como um edifício. Pensa no edifício. Quais são as especificações necessárias para que essa obra comece e seja concluída? É exatamente isso que Paulo está mostrando aqui. Quais são essas especificações que a gente necessita para edificar uma comunidade de fé e essa comunidade glorifique ao nome do nosso Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira especificação é que a edificação da igreja de Cristo, ela sempre requer um prudente construtor. Olha o que o texto diz no verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. A palavra prudente, irmãos, é uma palavra bonita no original, que ela traz uma ideia de habilidoso, zeloso e cuidadoso. Então, irmãos, a primeira especificação para a gente construir uma comunidade é que o construtor que vai construí-la tem que ser prudente, tem que ser habilidoso, tem que ser zeloso, tem que ser cuidadoso com a obra que ele está fazendo. Porque se ele não for um prudente construtor, essa obra pode até ser levantada, mas ela vai ser uma obra perigosa e vai ser uma obra que pode cair, pode ser destruída. Tudo na nossa vida, irmãos, a gente tem que fazer com habilidade, com cuidado, com zelo. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos coríntios. Ele é um prudente construtor, hábil, habilidoso, cuidadoso e zeloso, para que esse edifício que é a igreja cresça, o crescimento que procede de Deus. A segunda especificação, irmãos, é que a edificação da igreja requer um fundamento sólido. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi proposto, o qual é Jesus Cristo. Que imagem bonita. A construção de qualquer coisa começa pelo fundamento. E quem deve ser o fundamento? Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo aqui está usando a metáfora do edifício sendo construído. E aqui ele fala que esse edifício ele é construído por um prudente construtor. Segundo, ele fala que esse edifício agora foi lançado um alicerce sólido, poderoso. E esse alicerce sólido e poderoso, verso 11, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a rocha de esquina. Jesus Cristo é aquela pedra que sobre o qual nós edificamos, não só a igreja, mas também a nossa vida e a nossa casa. Você conhece o Sermão do Monte? Ele termina falando exatamente isso. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E se você for no Velho Testamento, você vai ver que Jesus se apropriou desse nome que Isaías deu a ele. Jesus é a rocha eleita, preciosa. Jesus é a pedra angular, sobre a qual, irmãos, tudo aquilo que é construído se mantém de pé,
quando as tempestades vêm. Jesus disse isso lá no final do Sermão do Monte. A Bíblia diz que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, os ventos vão soprar, as tempestades vão bater, as águas vão rugir, mas se estiver construída sobre a rocha, ela não será abalada. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus leva os seus discípulos, em Mateus 16, um divisor de águas do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos lá nos contrafortes do Hermon, lá onde o Rio Jordão nasce, um belíssimo lugar, e ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Todos dizem coisas equivocadas sobre Jesus, mas Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olha para Pedro e diz: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, ou seja, não foi o seu intelecto e nem a sua esperteza que te revelou quem eu sou, mas meu Pai que está no céu. Jesus então olha para ele e diz: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, querido, que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele compara a igreja a um edifício e diz: olha, eu lancei um fundamento, e no verso 11 esse fundamento é Jesus Cristo. A igreja, irmãos, não pode ter dono, sabia? Igreja que tem dono, me desculpe o termo, é uma desgraça. O dono da igreja é Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, sobre o qual todas as coisas são construídas, e construídas de forma sólida, construídas de forma a aguentar as agruras, os problemas e as vicissitudes dessa vida. A igreja de Cristo, irmãos, tem sido alvo de muitas coisas ao longo dos séculos. Tem sido assaltada pelos ímpios, tem sido alvo de chacota e de escárnio do mundo, tem sido perseguida pelos homens maus, mas a igreja continuará, porque ela está fundamentada sobre a rocha que é Jesus. Amém? Assim é o nosso casamento, assim é a nossa família, assim é a nossa carreira. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado, porque tem muita gente construindo a sua carreira sobre fundamento ruim. Tem muita gente, irmãos, construindo os seus castelos, mas são castelos de areia. Tem muita gente, irmãos, que está tendo muita visibilidade diante dos homens, mas está tendo pouco aplauso diante de Deus. Cuidado para você não edificar as coisas da sua vida sobre um fundamento depauperado. Se você não estiver edificando a sua igreja, a sua casa, a sua família, a sua vida pessoal, o seu casamento e a criação dos seus filhos em Cristo Jesus, misericórdia para você. Quando a tempestade vier, talvez tudo isso não fique de pé. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em Ribeirão Preto, na bela cidade de Ribeirão Preto. Um amigo querido me convidou para pregar. E na época que eu fui pregar, aconteceu um desastre naquela cidade. 2 prédios no centro da cidade simplesmente desabaram, meu pastor. O presbítero que me convidou me colocou no carro, me levou ao centro. Tinha uma grande faixa de contenção em toda a praça, onde esses prédios ruíram. Ninguém podia chegar perto. Então nós paramos, logicamente, longe de onde aconteceu o acidente, o incidente. E eu vi lá aqueles escombros, irmãos, parecendo o 11 de setembro. Ainda estavam lá os escombros de 2 prédios de luxo, no centro daquela bela cidade. E quando nós paramos lá, o presbítero Joás disse para mim: pastor, eles fizeram uma perícia na construção desse prédio. E sabe o que eles detectaram? Para baratear o prédio, porque é um prédio de luxo, ficou muito caro, eles colocaram na fundação desse prédio areia da praia. Misturaram a areia da praia, tipo assim, ninguém vê, ninguém vai saber.
E essa areia da praia, irmãos, não deu a liga necessária. Quando o prédio foi erguido, antes, graças a Deus, de ter morador, Deus foi tão bom, os 2 prédios caíram. Aquilo para mim, irmãos, até hoje é uma lição. Até hoje, irmãos, aquela imagem ficou na minha mente gravada. Por quê? Porque às vezes nós estamos colocando coisas muito bonitas no nosso exterior. Às vezes nós estamos emperequetando demais o nosso visual externo. Mas o que está no fundamento, na base, a gente não está tomando o devido cuidado para tomar. O apóstolo Paulo diz para aquela comunidade: eu lancei o fundamento como prudente construtor, e esse fundamento não pode ser outro a não ser Cristo. Essa é a segunda grande especificação da obra, que eu e você precisamos tê-la na construção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Dê atenção a Jesus Cristo, meu filho. Não coloque Jesus para fora. Não o trate como um convidado qualquer. Ele precisa ser o anfitrião da casa, o dono da casa, o fundamento da casa. Pois por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pastor, qual a terceira especificação para a gente construir uma comunidade abençoadora e abençoada de fé? A terceira especificação que Paulo nos mostra aqui é que a edificação da igreja é tarefa de todos. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. A palavra cada um aqui, irmãos, significa todos que estão inseridos nessa obra gloriosa da construção e da edificação da igreja de Cristo devem trabalhar nela. Cada um significa que a obra de edificação de uma comunidade não é do pastor, dos presbíteros, dos diáconos e de líderes de ministério só. É obra de cada um. Todos nós, irmãos, fazemos parte do canteiro de obras da igreja de Cristo. A edificação da igreja, irmãos, é tarefa de todos nós. Nós não podemos e não devemos delegar a outros uma tarefa que é sua, que é minha. Nós não podemos negligenciar, irmãos, a parte que nos cabe, porque todos nós temos responsabilidades, amém? Muita gente tem descansado nas costas dos pastores. Muita gente tem colocado a sua responsabilidade pessoal nas costas dos líderes. Não faça isso, meu irmão. Pastores não são super-homens. Pastores, presbíteros, diáconos e líderes são homens como vocês. Interessante que Tiago, quando escreve a sua carta, o irmão do Senhor, ele escreve a sua carta, e no final da sua carta ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Puxa, se Elias era semelhante, quanto mais nós, né? Portanto, querido, o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja e ele diz assim, porém, verso 10, cada um veja como edifica. É tarefa, irmãos, de todos nós participar da edificação da igreja local. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual a igreja você está inserido? Qual a igreja você serve a Cristo? Porque tem gente, irmãos, que vive pulando de igreja em igreja. Vive visitando de igreja em igreja. Não tem problema nenhum você visitar uma igreja. O problema é você não ser membro e parte efetiva de nenhuma delas. Esse é o problema. Porque na realidade, irmãos, foi o próprio Senhor Jesus e Pedro que diz que dentro desse edifício, nesse edifício, cada um de nós somos pedrinhas.
E essa metáfora é bonita porque cada pedrinha tem o seu lugar, cada pedrinha tem a sua responsabilidade. Se você tira uma pedrinha de um muro, o muro todo desaba. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, que essa tarefa gloriosa de edificar uma comunidade não é tarefa de alguns, é tarefa de todos. Todos nós, irmãos, temos que trabalhar para edificar a igreja, entende? Todos nós temos que estar inseridos em algo para que esse edifício seja um edifício glorioso e ele cresça, como diz Paulo aos Efésios, o crescimento que procede de Deus. Qual o seu papel? Deus tem te chamado nesse canteiro de obras maravilhoso que é a igreja para exercer qual trabalho? Essa obra de edificação da igreja é de todos. Você quer ver um exemplo bonito? Quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo rei Nabucodonosor, no ano de 586, os muros foram destruídos, as portas queimadas, a cidade ficou num estado de miséria, de abandono, porque os muros eram segurança para a cidade. A cidade entrava bandidos, assassinos, não tinha aquele muro de proteção. Sabe quantos anos, irmãos, aqueles muros e aquelas portas ficaram daquele jeito? E a cidade abandonada, um caos, 150 anos. A Bíblia diz que um rei Medo-Persa subiu ao poder, Dario, e ele olhando os escritos, viu a casa do Senhor, então ele manda pessoas a Jerusalém para reedificar o templo. Zorobabel e Esdras retornaram a Jerusalém, isso está no livro de Esdras. Quando ele chega lá, eles começaram a reedificar o templo. Por quê? Porque eles sabiam que toda a comunidade, toda a sociedade tem que girar em torno da fé. Mas os muros, irmãos, estavam destruídos, as portas queimadas. Mas de repente, irmãos, quando chega na linda cidade praiana de Suzã, onde tinha o palácio de férias do rei Artaxerxes, quando chega alguns de Jerusalém, comunicam a miséria a Neemias. O texto diz que quando Neemias ouve o relato, porque Neemias nasceu no cativeiro, irmãos. Neemias nunca tinha visto a cidade de Jerusalém com os olhos, ele nasceu no cativeiro, ele era copeiro do rei. Quando ele ouve, irmãos, o relato dos seus irmãos, falando sobre os muros, as portas queimadas, o texto diz que ele se assentou, chorou e lamentou por um longo período. E ele orou, irmãos, pedindo a Deus, para que Deus fizesse algo por aquela nação, porque ele não podia dormir em paz, sabendo que os muros da cidade estavam destruídos. E aí aconteceu um fato bonito, sabe qual foi? Ele foi a resposta da oração dele. Certo dia, o rei olhou para Neemias, o semblante dele estava triste. E ele não era assim. O rei então cutucou no Neemias, falou: Neemias, o que aconteceu com você, meu filho? Você não é assim, por que você está triste? O texto diz que ele fez aquela oração rápida, porque falou: é agora que eu vou falar com esse rei o que é. E ele conta ao rei o que estava no coração dele. Ele falou: ó rei, vive para sempre. Eu recebi uma notícia terrível. Eu recebi a notícia que os meus estão com os muros queimados, as portas derrubadas. Eu não consigo mais me alegrar por causa disso. E aí, irmãos, ele cria coragem e diz: por favor, rei, me envie a Jerusalém, porque eu vou reedificar os muros. Você conhece o livro de Neemias, não conhece? Se você não conhece, leia esse livro, por favor. A Bíblia diz que quando Neemias chega na cidade, irmãos, ele pega o seu cavalo de noite, sem alarde, sem carro de som, sem passeata, sem carreata, sem televisão, sem mídia, sem marketing, sem programa político, sem nada. Ele monta no seu cavalo, sem ninguém, apenas alguns com ele, e à noite ele vai ver aonde está a miséria da cidade. O texto diz que ele anda pelos escombros, o texto diz que ele se afasta e dá uma olhada em toda a extensão da miséria, e quando ele volta, ele conclama o povo e diz: vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Há quanto tempo esses muros estão derrubados e ninguém faz nada? Eia!
Vamos nos unir e reedificar esses muros. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo a uma se aliou a Neemias. E ele arrumou uma estratégia ímpar. Vocês vão fazer o seguinte: a obra é grande e nós somos poucos, e nós temos que terminar essa obra, então todos vão participar. Neemias, como é que nós vamos participar disso? Nós não sabemos como. Simples. Cada família, atrás dos muros, vai edificar a parte que lhe cabe da sua casa. E assim sucessivamente. Eu edifico a parte que está de frente da minha casa. O outro edifica a parte que está de frente da casa dele. E assim, irmãos, todo o povo, preste atenção nisso, todo o povo participou da edificação dos muros. Agora, pasmem. Quanto tempo os muros ficaram derrubados? Em 52 dias, os muros foram reerguidos e as portas colocadas no lugar. Sabe por quê? Capítulo 6 de Neemias. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A edificação de uma comunidade, irmãos, é trabalho de todos. De todos. Não é trabalho de alguns. É claro que alguns trabalhando edificam a comunidade, mas ela pode ser edificada de forma muito mais poderosa e de forma muito mais eficaz, se cada um de nós, dentro do seu dom, do seu tempo, do seu talento, da sua disposição, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem muita gente, irmãos, que vai pulando de igreja em igreja só criticando. Ah, o som está muito alto. Ah, o louvor está muito alto. Ah, o ar está muito gelado. Ah, não tem departamento infantil. Ah, não consigo estacionar meu carro. Ah, o pastor prega muito tempo. Ah, o sujeito grita demais. Ah, o sujeito fala baixo demais. Ah, canta hino demais. Ah, não canta hino nenhum. É claro, irmãos, que nós temos que trabalhar na igreja para equilibrar todas essas coisas. Mas ao invés da gente entrar numa comunidade de fé apenas para ser servido, nós deveríamos entrar numa comunidade de fé para servir. E dizer: o que eu posso colaborar para edificar essa comunidade? Tarefa de todos, irmãos. Essa é a terceira grande especificação. Eu acho que Maringá é a cidade do mundo inteiro que mais constrói prédio aqui. Eu acho que é Maringá, eu nunca vi isso. Só na rua da minha filha aqui, ó, na Inhaúma, só na rua Inhaúma tem 7 prédios sendo construídos. Você imagina um negócio desse? Só na rua Inhaúma, que eu contei. Aí eu me pergunto, de onde vem tanta gente assim? Se numa rua tem 7 prédios, faz uma conta em Maringá. Quantos prédios tem construído em Maringá? E olha, rapidinho esses prédios estão ficando prontos. Por quê? Porque eles contratam muitas pessoas. Todos eles trabalham com afinco. E os prédios vão sendo levantados para a glória da cidade. Assim a igreja também deve ser. Amém? Só que a igreja é para a glória de Deus. A quarta especificação, e eu estou terminando, dessa obra maravilhosa, está no versículo 12, é que a edificação da igreja de Cristo, ela requer um material de qualidade. Verso 12 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Interessante, irmãos, que dentro da especificação dessa obra gloriosa da construção da igreja, essa obra requer material de qualidade, né? E aqui é 2 classes de materiais, eu não sei se você já prestou atenção. Primeiro, no verso 12, ele fala do ouro, da prata e de pedras preciosas.
Eram materiais que eles usavam para construir os templos pagãos. Era um material que o pessoal usava para construir os seus templos, para adorar os seus deuses. Material de primeira, os materiais nobres. Ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, o material de qualidade, material de primeira, material caro, material nobre. Aí ele usa mais 3 classes. Agora de material mais fraco, pobre. Ele usa madeira, feno e palha. E no início do verso 13 ele diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um. Em outras palavras, irmãos, a edificação da igreja de Cristo, ela requer um material de muita qualidade. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, eles estão construindo os templos aos seus falsos deuses com ouro, prata e pedras preciosas, não com madeira, com feno e com palha. O material para a edificação do corpo de Cristo tem que ser o melhor, irmãos. Nós não podemos pensar na igreja como aquilo que sobra, como aquilo que é de baixa qualidade. Quando eu era pequeno, eu lembro da historinha dos 3 porquinhos, né? Você lembra dos 3 porquinhos? Ai, ai. Um constrói com palha, não tem um negócio desse? Eu não lembro mais direito, não. O outro constrói com madeira e o outro constrói com tijolo. Aí vem o lobo, né? Sopra, não é assim? Aí cai a casa. E eles fogem todos para a casa do que construiu de alvenaria. Por quê? Porque ela é sólida, material bom, material de qualidade, material nobre. Aí, irmãos, olha a beleza do que o apóstolo Paulo tem em mente. Você sabe por que o material usado para edificar essa comunidade tem que ser o melhor? Porque o fundamento dele é o melhor. Na ideia de Paulo, o material utilizado para edificar a igreja tem que estar à altura do material que foi colocado no fundamento. Por quê? Porque o fundamento é Cristo, e para Cristo tem que ser o melhor. Essa é a ideia. O fundamento é nobre demais para você colocar material de segunda. Material de segunda é um problema, fica barato o seu edifício, né? Mas quando vier uma tempestade, ele cai, igual a areia da praia, onde foi construída lá os prédios em Ribeirão Preto. É, pastor, é mais barato, ninguém vê. Pois é, querido, mas um dia ela pode cair. Por isso, irmãos, nós temos que trabalhar, mas trabalhar com aquilo que nós temos de melhor. Oferecer o melhor para o Senhor. Oferecer aquilo que a gente pode oferecer da melhor maneira que a gente puder. Material nobre, material de primeira, e não aquilo que sobra. Então, material de segunda. Ah, pastor, só pode ficar tranquilo. Se eu tiver um tempinho, eu passo lá. Tá bom, irmãos? Ah, pastor, meu carro estragou, não posso ir mais na igreja. Tem que esperar o carro ficar pronto. Tá bom. Ah, pastor, eu estou com muita coisa esse ano, não vou poder. Ok, certo, sem problema. E aí eu me pergunto, irmãos, qual é o material que a gente tem colocado na obra da igreja para edificar essa igreja? O que nós temos oferecido a Cristo? Será que realmente é o nosso melhor? Interessante que quando Maria adentra aquele jantar na casa de Simeão, que está descrito lá em João 12, e ela de repente surpreende a todos com aquele vaso de alabastro com nardo puro, 1 libra, quase 2 litros, daquele negócio caro, irmãos, caríssimo, salário de um trabalhador de 1 ano. E ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Sabe o que os discípulos disseram? Que desperdício. Irmãos, é isso. Quer dizer que para Jesus tem que ser só um pouco? Tem que ser para a igreja, tem que ser só o que sobra? Será que eu não posso pegar o que eu tenho de mais precioso na minha casa, o melhor de mim, dos meus dons, dos meus talentos, e oferecer a Cristo, que é desperdício? Engraçado, a gente oferece para o mundo o que nós temos às vezes de melhor. Por que nós vamos oferecer para Cristo o que sobra? E para a edificação da sua gloriosa igreja, que Ele comprou com seu sangue. A ideia, irmãos, é uma só.
Se o fundamento é nobre, porque o fundamento é Cristo, o material que eu tenho que usar para edificá-la tem que ser nobre também. Ouro, prata e pedra preciosa. É o meu melhor. Eu não estou dizendo que você tem que mudar para a igreja e agora trabalhar na igreja 24 horas. Mas eu estou dizendo, irmãos, que aquilo que Deus te deu, você devolva a Ele. Em zelo, em trabalho, em amor, em dedicação. Faça o seu melhor com aquilo que Deus tem te dado. É madeira, feno e palha, ou é prata, ouro e pedra preciosa? O que você tem oferecido. A quinta especificação, irmãos, é que a edificação da igreja de Cristo será provada. Olha que coisa gloriosa. O texto diz assim no verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Paulo usa a metáfora do fogo. O fogo queimou o prédio. A ideia dele é essa. E aí, irmãos, quando o fogo veio e queimou, o que desapareceu e foi embora? A madeira, o feno e a palha. E o que sobrou quando o fogo veio? A prata, o ouro e as pedras preciosas. Pastor, qual a ideia do apóstolo Paulo? Vai chegar o dia, e se você notar aí comigo no texto, que o dia no verso 13 está com letra maiúscula. Está anotando aí? Sabe por que esse dia está com letra maiúscula? Porque é o dia glorioso que o Senhor voltar e retribuir a cada um segundo as suas obras. É o dia da segunda vinda de Cristo, onde Ele vai restaurar todas as coisas e dar a você o galardão segundo as suas obras. É por isso que no versículo de número 14, ele fala do galardão. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Quem vai receber o galardão? É aquele que usou material de qualidade. Porque o que utilizou material de baixa qualidade será queimado. E ele não receberá o galardão. Fique tranquilo, viu? Você vai ser salvo. Que é isso que diz o texto. Esse será salvo como que através do fogo. Ou seja, o fogo só vai te sapecar. Mas você não vai perder a salvação não. Por uma razão muito simples. Qual, pastor? A salvação não é pelas obras. Pelo menos minha. A salvação é pela obra de Cristo no meu lugar. Você está garantido. Mas você tenha certeza que naquele glorioso dia que Jesus voltar, ou Ele te chamar, Ele vai te perguntar uma coisa: mostra-me as obras das tuas mãos. E aí Ele vai ver se é madeira, feno ou palha, ou se é prata, ouro ou pedra preciosa. Se for, você receberá o seu galardão. Oh, maravilha, hein? Aí os nossos irmãos pentecostais dizem assim: aí eu vou morar num castelo, nas ruas de ouro, mas você vai morar no casebre, no terra de chão batido, porque não fez as obras que eu fiz. Aí eu pergunto: será que é isso? Creio que não. Mas na realidade, irmãos, existirá uma recompensa, existirá um galardão. Para quem, pastor? Para aquele que utilizou material de qualidade. Amém? E por fim, a sexta e última especificação para construir esse prédio glorioso é que a edificação da igreja de Cristo, sem sombra de dúvida, é a tarefa mais sagrada que existe nesse mundo. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, que tarefa gloriosa Deus nos concedeu. Que tarefa sagrada. É sagrada por causa do versículo 16. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Agora preste atenção aqui, que os desigrejados gostam de citar esse texto para
de repente, se justificar de não estarem mais na igreja. Eles falam que o Espírito Santo, né, está nele. Então, agora note que o texto não diz assim: não sabeis que o Espírito Santo está em você? Veja que as duas vezes que Paulo cita a presença do Espírito Santo, é no plural. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Sabe o que significa isso, irmãos? O Espírito Santo habita na igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que ele não habita no crente individual. Habita. Mas o texto dá ênfase na comunidade dos fiéis, na construção desse edifício maravilhoso que é a igreja gloriosa de Jesus. E quem destruir essa igreja, olha o que Deus diz: Deus o destruirá. Por quê, pastor? Porque é uma tarefa santa, irmão, sagrada. O santuário do Senhor, que somos nós, a igreja, é algo que foi erigido pelo próprio Cristo, através das pedras vivas que Ele chamou e chama até hoje, para participar dessa obra gloriosa da construção. Portanto, eu estou aí lutando para levar algumas especificações para o engenheiro da Juste, para que ele possa me dar assim um custo razoável de alguma coisa que a gente vai empreender lá, e a gente tem que saber a priori quanto é, e a gente está levantando algumas especificações. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele convida a mim e a você a fazer parte desse canteiro glorioso de obra. Ele convida a mim e a você a ser um prudente construtor. Ele convida a mim e a você a lançar sempre esse fundamento maravilhoso que é Cristo em qualquer edificação da nossa vida. Ele convida a mim e a você a trabalhar unidos, cada um fazendo aquilo que lhe cabe, para levantar esse edifício glorioso para a glória de Deus. A palavra de Deus convida a nós usarmos o melhor material. Dentro daquilo que você é capaz, dê o melhor. Dê aquilo que você entenda que é o seu melhor. E certamente você receberá das mãos de Cristo o seu galardão no fim. Deus nos chama e diz: olha, sua obra será provada. E será que ela será aprovada? E por fim, o texto diz, irmãos, que essa obra no final não é de homens, mas é de Deus. É por isso ela é que é tão bela e tão sagrada. E é por isso que ela exige de todos nós um esforço maravilhoso. Deixa eu terminar fazendo uma pergunta. Quem é você no canteiro de obras da igreja? Quem é você? Não importa em qual área você trabalhe. Num prédio, são muitos homens que trabalham em várias áreas para erigir esse prédio. Mas se todos trabalharem, se todos se unirem, se todos dando cada um o seu dom para a edificação desse prédio glorioso, ele vai ficar bonito, ele vai ser concluído e ele vai ser para a glória do nome de Jesus. Amém? E você ainda receberá o seu galardão. Então, meus irmãos, mãos à obra. Mãos à obra. Nunca é tarde para você dizer: Senhor, me use. Eu quero ser usado. Eu quero trabalhar nesse canteiro de obras glorioso. Eu quero fazer parte desse ministério de construção da igreja gloriosa de Cristo. Amém?